então a ideia é que possamos falar sobre quais as consequências se a gente não ressignifica as emoções desde a raiz. É que a gente possa olhar com mais profundidade para os nossos sintomas, para as situações em que a gente e as emoções que a gente está vivendo no momento, porque eles são os nossos sinalizadores daquilo que está mal resolvido lá no nosso passado. Então, se você conhece alguém que faz exames, né, faz tratamentos e tem sintomas que ninguém descobre a causa física, digamos assim, né? Então, é justamente sobre esses sintomas inexplicáveis, que a gente chama de somatizações, que vamos falar hoje. Quem acredita nesse processo energético, né? Quem acredita na espiritualidade de uma maneira mais ampliada, que não só a religião, que temos vários corpos, né? Vários corpos, sejam eles físicos, emocionais e espirituais. No decorrer da nossa história, tudo aquilo que a gente vai vivenciando na nossa infância, todas as emoções que vamos vivenciando, sejam elas saudáveis ou não saudáveis, elas vão ficando registradas no inconsciente. Ou seja, ficam dentro de uma memória emocional. E quanto mais nós vamos nos distanciando de quem somos de verdade, da nossa essência, mais couraças nós vamos criando. Então, eu vou usar aqui a metáfora da cebola. Então, a gente vem o miolinho da cebola, né? Aquela partezinha bem do centro da cebola. A criancinha é o miolinho da cebola. E no decorrer da nossa história, nós vamos fazendo o quê? Vamos criando várias capas essas de proteção. Na maior parte das vezes, a gente vai esquecendo de viver a nossa essência, a nossa verdade, vai esquecendo de viver o nosso próprio motivo pelo qual estamos aqui. E aí o que vai acontecendo? Nós vamos guardando emoções mal resolvidas, vamos guardando emoções tóxicas que vão gerando efetivamente esse processo de desconexão conosco mesmos. E a doença, ela é justamente, a doença seja ela física ou emocional, é justamente uma chamada de atenção do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções para que a gente olhe mais profundamente para nós mesmos. Porque na infância a gente vai aprendendo o quê? A agradar, vai aprendendo a não dar trabalho, vai aprendendo a não gerar conflito. Porque durante a infância nós justamente vamos fazendo o processo de adequação em relação à sociedade. Então é como se a sociedade é quadradinha, eu vim redondinha. Mas para eu conseguir me sentir amada, ou me sentir aceita, eu vou me tornando quadrada. E eu vou esquecendo da minha verdade, que é uma verdade redonda, né? E aí o que vai acontecendo comigo? Eu vou vivendo nesse processo automático de atender a expectativa, de ser perfeita, de ser adequada, de ser validada, de ser amada e ser aceita. E isso tudo vai me distanciando cada vez mais de mim e da minha verdade. E aí começam a surgir, no decorrer do nosso tempo, às vezes na infância, às vezes na adolescência, ou às vezes só na idade adulta, alguns sintomas que têm o objetivo de chamar a nossa atenção. Por quê? Para vocês entenderem esse processo de somatização ou de psicossomatização, ou seja, como as doenças chegam na nossa vida, chegam na nossa história, todas aquelas emoções que são mal resolvidas, elas ficam registradas dentro da sua mente, dentro da sua emoção, dentro da memória emocional. E aí o que acontece?
No decorrer do tempo, nós vamos saudavelmente, ou da maneira que podemos, né? Pensando, sentindo e comportando com todas aquelas memórias que estão guardadas no nosso inconsciente. Nós vamos gerando o que eu chamo de frequência vibracional. Então, eu penso em relação àquelas emoções que estão mal resolvidas dentro de mim, eu sinto e eu me comporto da mesma forma. E aí o que eu vou atraindo para mim? Sempre mais do mesmo. Então, se eu estou com tristeza, eu atraio mais tristeza. Se eu estou com ansiedade, eu atraio medo, né? Eu atraio mais ansiedade. E assim vai acontecendo no decorrer do tempo. A nossa mente vai tentando, do jeito dela, resolver aquelas emoções que estão tóxicas guardadas dentro de nós. Quando a mente fracassa nesse processo, quando a espiritualidade fracassa, quando a mente fracassa nesse processo de ressignificação ou de melhoramento daquelas emoções que estão guardadas dentro de nós, começam a aparecer as somatizações. São aqueles sintomas que você começa a sentir, mas que você não consegue detectar. Você vai para uma consulta médica, o médico não consegue identificar nada físico. Você vai fazer exames laboratoriais, não tem nenhum resultado que seja negativo ou sinalizando que existe algo alterado dentro de você. Então começam a ter os sintomas, mas ainda não tem nenhum processo físico. Então, às vezes é uma dor de cabeça, é uma tensão muscular, é o intestino que está preso, uma gripe ou uma rinite que não cura nunca, é às vezes um relacionamento que não desenvolve, né? Ou até mesmo a questão financeira, que você não consegue sair do padrão, tá sempre endividado, tá sempre com desafios dentro dessa área da prosperidade. Às vezes é uma dor no peito, uma dor na garganta, enfim, o trabalho que não se desenvolve, né? Às vezes não se sente feliz, às vezes erra muito no trabalho, mesmo tentando não errar ou fazendo um esforço para não errar. Às vezes vem uma tristeza, um sentimento de vazio, uma angústia, enfim. As somatizações, elas são diversas, inúmeras, mas que você vai tentar olhar para o corpo físico e você não consegue encontrar nenhuma razão. E aí, às vezes, os medicamentos, eles acabam sendo uns amiguinhos para atenuar. E você não vai olhar efetivamente para qual é a emoção que está mal resolvida dentro de você, para qual é a situação ou a emoção da tua infância que ainda está ali batendo na porta e você não resolveu. E quando nós não prestamos atenção a essas pequenas, eu digo que são pequenos sussurros que vão vindo do nosso corpo, nós vamos, dependendo da intensidade, né, dependendo do tempo que você não escuta todo esse processo de chamada de atenção do teu corpo, as situações vão piorando, que vão sim gerar o que a gente chama de psicossomatização ou uma doença psicossomática. O que é isso? É quando os sintomas que você tem, que são ainda leves, não são ouvidos, você vai para um estágio maior onde você combina, entre aspas aí, né, com o corpo, de que o corpo vai manifestar. Se a gente pudesse metaforizar, só para ficar mais claro, é como se assim, a mente e a emoção tentaram resolver. Eles tiveram algumas
trouxeram alguns sintomas, alguns sussurros, e você saudavelmente, na tua correria ou toxicamente, você não prestou atenção. Então é como se o corpo dissesse: espera, deixa que eu vou chamar a atenção de outra forma. Vou manifestar uma doença física. E aí você entra num segundo estágio de adoecimento, que é quando você vai ao médico, você faz exames laboratoriais e aí você começa a ter resultados alterados. É quando o corpo já manifesta uma lesão. Começa numa alteração pequena, se você não vai tratando, se você não vai resolvendo, vai gerando lesões cada vez maiores, cada vez mais graves. Então aí vem, né, os cânceres, vem os tumores, né, as fibromialgias, os pólipos, os AVCs, as gastrites, as úlceras, o próprio diabetes, depressão, ansiedade. Então o corpo, ele começa a manifestar e começa a ter lesões efetivamente nos órgãos. E se não é o corpo, é a mente, né? Então gera-se um transtorno emocional. Então vai para um quadro de ansiedade generalizada, vai para um quadro de depressão, às vezes leve, às vezes moderada, às vezes profunda, vai para um transtorno de personalidade, enfim, vai movimentando o corpo para que fique mais claro, né? Então a gente diz que nessa fase o corpo não fala, o corpo grita, ele pede socorro. Nesse terceiro estágio, então, é necessário já a intervenção medicamentosa, é necessário a intervenção mais diretiva no corpo realmente. Porque a doença, ela é sempre um caminho. E é um caminho que você pode sempre ter duas escolhas. Ou você fica focado na doença e no sintoma, ou você vai olhar para o processo emocional que está mal resolvido dentro de você e que você negligenciou por algum tempo da tua história. Seja lá desde a infância, seja da vida intrauterina, seja da onde for. Então, entendam que todas as emoções que não foram resolvidas na tua história, elas vão se movimentar para que você faça esse processo do quê? De cura, de liberação, de transformação. E quanto menos você olhar para as tuas emoções, quanto mais você negligenciar essas emoções bases, essas emoções raízes, mais desafio você vai ter e talvez mais adoecimento você vai ter que vivenciar para conseguir ver e também ouvir aquilo que o teu corpo está chamando atenção, aquilo que o teu corpo está realmente pedindo para que você olhe. Então, o que acontece? Muitas pessoas, quando sentem um adoecimento, entram num processo de desespero e ficam muito focadas no problema, ficam muito focadas nos sintomas, nas consequências que aquilo pode trazer. O que eu gostaria que vocês entendessem? A doença, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada. Você precisa ir a um médico, você precisa tomar a sua medicação, você precisa fazer a alimentação adequada, até mesmo a atividade física que recomendam. Mas tudo isso não será suficiente se você não olhar para o processo emocional que foi o gatilho que desencadeou esse processo. Porque
eu vejo muitas pessoas preocupadas com a doença, esquecendo do processo emocional. E quando se vêem diante de uma oportunidade de ser e de fazer diferente, escolhem ficar focados na doença. Porque sim, gente, é muito mais fácil dar para o médico a responsabilidade de curar, dar para o nutricionista, dar para o psicólogo, dar para o terapeuta a responsabilidade de me curar daquilo que o meu corpo está gritando e está pedindo ajuda. Mas na realidade, a verdadeira liberação, a verdadeira cura, a verdadeira remissão de sintomas é você sair do estado emocional que você estava quando você desencadeou aquela doença. Porque a emoção vai ser a carta de liberação ou a carta de euforia. Quando você delega para o outro a responsabilidade de fazer diferente para você, aí você está tirando totalmente a sua própria responsabilidade do processo. E essa não responsabilidade pelo processo, eu justamente gostaria que você entendesse que você vai estar sempre esperando pelo outro. Quando você entende que o sintoma é a oportunidade para você resolver aquele processo emocional que não está bem resolvido dentro de você, você para de olhar para o sintoma e vai olhar para a emoção base, vai olhar para aquilo que está gerando o sintoma. Porém, o que não é isso, né? Então, assim, Emanuele, significa que eu não devo então tratar o meu sintoma? Sim, você deve tratar o teu sintoma. Porém, você não pode ficar só pensando que o sintoma precisa acabar, porque o sintoma ele traz esse objetivo, traz essa linha de entendimento e essa linha de raciocínio daquilo que não está resolvido. E aquilo que não está resolvido é verdadeiramente aquilo que você precisa saudavelmente observar. Aquilo que não está resolvido é justamente aquilo que você precisa olhar internamente e resolver emocionalmente. Então, todo e qualquer adoecimento, seja ele físico ou só emocional, doença ou só somatização, é uma oportunidade para você não ficar olhando apenas para o sintoma, mas para você mergulhar mais e mais profundo para dentro de você. Porque a mente é a nossa linha de partida para a saúde ou para a doença. O pensamento que você tem é a direção e o corpo é onde se manifestam as emoções. E as emoções tóxicas são manifestadas na forma de doença. Agora, por que isso é um atalho, digamos assim, para que você possa ressignificar? Porque pensa, se você não tiver um sintoma, quando é que você vai olhar para as tuas emoções? Se está tudo fluindo bem teoricamente na tua vida, quando é que você vai olhar para as tuas emoções? Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês entendessem. Quando você percebe que o sintoma já é o início, quando vem para o corpo, já é o início do processo de cura. Porque você vai começar a olhar para o sintoma e vai ter a oportunidade de ir buscar qual é a emoção base, qual é a situação que não está resolvida lá na tua história. Emanuele, mas e se eu não consigo identificar qual é a cena base? A cena base, nesse sentido, não é exatamente importante. O que é verdadeiramente importante é qual a emoção base. Porque a emoção que está mal resolvida dentro de você vai te dar o caminho para que você possa resolver. Porque você pode sim ressignificar
a emoção, e se você souber a cena, tudo bem, muito melhor. Caso você não saiba da cena, não crie mais um problema para você. Não crie mais uma dificuldade para o teu sistema. Ah, mas é que eu não sei a causa raiz, então eu não sei ressignificar, Emanuele. Como? Eu preciso de você para me ajudar a encontrar a cena raiz para eu poder ressignificar. Gente, cuidado para vocês não ficarem criando pelo em ovo, né? Cuidado para não ficar criando dificuldade onde de verdade não existe. Se a tua criança interior sentiu culpa, você pode ressignificar entregando o quê? Segurança, confiança, todo esse processo de liberação daquela emoção. Se você foi rejeitada, se você teve um processo de rejeição, o que precisa entregar? Precisa entregar aceitação. Você precisa se aceitar, você precisa se amar, você precisa se cuidar. Chega de ficar esperando pelo outro. Porque pessoas que têm culpa mal resolvida dentro de si desenvolvem doenças autoimunes. Pessoas com doenças autoimunes, seja diabetes, seja o processo de esclerose múltipla, seja o que for de doença autoimune, o lúpus, né? Doença autoimune está extremamente vinculada ao processo de culpa. E o que é a culpa? É a necessidade de ser perfeito. É a necessidade de estar sempre agradando, de estar sempre de alguma maneira sendo validado. Enquanto eu ficar me culpando e me cobrando por tudo, eu vou continuar tendo uma doença autoimune. Enquanto eu ficar sentindo mágoa, raiva das pessoas, a mágoa, né? Vamos falar da mágoa. Se você tem lá na tua história um processo de mágoa muito grande de alguém que te fez algo que você não gostaria, que foi grosseiro, que foi rude, que fez algo que você não gostaria que a pessoa fizesse, e você guarda dentro de você essa mágoa, no decorrer do tempo, se você não se liberar, vai gerar um tumor, vai gerar um pólipo, vai gerar um processo do quê? Um processo de câncer. Se você sentir raiva, vai precisar liberar esse processo de raiva, porque senão teu fígado, as doenças de fígado estão muito vinculadas ao processo da raiva. Se você tem muita tristeza dentro de você, se você tem uma sensação de melancolia interna, muito provavelmente você vai ter um problema cardíaco, você vai ter um problema de pulmões, porque a alegria passa pelo coração, porque os pulmões, eles representam a vida. Entende? E se você tem medo, você pode ter problemas de bexiga, pode ter problemas de rim, pode ter problemas inclusive de ansiedade, insegurança, síndrome do pânico, enfim. O que eu quero que vocês entendam é assim: olha para a criança interna, olha para aquilo que vocês sentem mais presente no dia a dia de vocês. Ah, é medo, é raiva, é carência, é rejeição. E faz o que, gente? Como é que ressignifica? O que é o contrário para você? O que é o contrário de culpa? É aceitação. Como é que você entrega aceitação? O que é o contrário de tristeza? Para mim, é alegria, é prazer. Para cada pessoa, a emoção contrária saudável é diferente. Então, é isso que eu gostaria que vocês pensassem. O que eu sinto, seja tristeza, raiva, carência, ansiedade, seja medo, né? Seja lá o que for. O que é o contrário saudável disso? O que é o contrário da mágoa? É o perdão? É a aceitação?
É o amor próprio? O que for, você precisa começar a entregar para você. Porque se faltou isso na infância, se faltou isso na adolescência, se faltou isso na juventude, já não importa mais o que faltou. Importa que você agora pode fazer diferente. Então faltou para mim esse sentimento de aceitação. Eu vi que teve algumas pessoas que falaram do processo de rejeição, né? Eu fui rejeitada por muito tempo. Só que eu fui rejeitada desde o princípio da minha criação. Porém, não é que meus pais me rejeitaram. Eles de verdade não estavam preparados naquele momento para me ter. Eu vim 11 meses depois do casamento deles. E eles eram extremamente jovens. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Chega de responsabilizar papai, mamãe, vovô, vovó, tio, tia, ou seja lá quem for. Agora é você com você mesmo. É você se aceitar, é você se perdoar, é você se libertar. Porque senão você vai viver o tempo todo no passado. O que é o jeito errado então, né? Eu tô com uma doença, eu tô com um problema, seja físico ou seja emocional. Qual que é o jeito errado de fazer o tratamento? É tratar só o corpo. Emanuele, mas a minha doença é genética. Eu não tenho, eu trouxe da minha família. Todo mundo na minha família tem essa doença, então eu vou ter com certeza. O que eu gostaria que vocês entendessem? Nenhuma doença é manifestada sem que existam 2 fatores. Quais são eles? Primeiro, você pode trazer uma doença genética, mas você só vai manifestar se você tiver fator ambiental. Ou seja, se você estiver vivendo efetivamente num processo que desencadeia aquela emoção. Vou citar o meu exemplo. Minha avó materna, diabética. Minha mãe não é diabética. Eu desencadeei diabetes, porque sim, eu vivenciei momentos na minha história de muita tristeza. Cheguei inclusive a pensar em suicídio 3 vezes, não foi uma vez só. E também eu tinha muito esse processo de sofrenilda. Isso que eu falo sempre para vocês é uma coisa que eu também vivenciava. Eu vivia me culpando, vivia me cobrando, vivia sendo a minha pior inimiga. Então isso que eu comento com vocês, eu comento de carteirinha. Eu não tô falando, olha gente, ressignifiquem a vida de vocês porque vai ser maravilhoso. Exige sim esse processo de tomada de consciência e de sair desse papel de vítima. Se faltou algo na tua história, esse é o teu momento de ser e é o teu momento de fazer diferente. Porque dentro da minha autorresponsabilidade, eu sei que eu só posso mudar a mim. Os outros, eles continuam sendo exatamente quem são. E eu só posso fazer diferente por mim. Emanuele, mas eu não consigo. Eu não consigo, para mim significa eu não estou disposta a largar do sofrimento. Eu não estou disposta a ser e a fazer diferente. Esse é o grande processo. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês prestassem atenção às desculpas que vocês dão. Se você se amar, se cuidar, se respeitar, você vai automaticamente fazer com que as pessoas que cheguem para você façam a mesma coisa por você. Agora, quando você não se ama, não se cuida, não se respeita, que tipo de pessoas você vai atrair para você? Porque quando você se ama e você consegue se sentir inteira de amor, de carinho e de afeto, automaticamente você vai atrair esse tipo de pessoas para você. Pessoas que te amem, pessoas que te respeitem, pessoas que te cuidem.
Agora, enquanto você ficar mendigando ou fazendo qualquer negócio para ser amada, para ser aceita, aí você vive na solidão. Porque a solidão é justamente o quê? Solidão é quando você está com várias pessoas ou quando você está com uma pessoa, mas você se sente sozinha de você mesma. Por quê? Chega de querer agradar a todo mundo e não querer estar em contato com você mesmo. Chega de querer a validação de todas as pessoas. Chega de querer ser aquilo que você acha que os outros esperam de você. Porque quanto mais desconectada você estiver de você, mais adoecimento você vai ter. Então, o adoecimento, ele acontece quando você não olha para a tua base. Quantas pessoas eu vejo e eu entendo que chegam até mim, seja no consultório ou seja no programa, e me dizem assim: Emanuele, eu tô vivendo uma vida que não é minha. Eu tô fazendo tal faculdade porque meu pai ou minha mãe gostariam que eu fizesse. Eu estou trabalhando nesse local porque meu marido, porque minha esposa gostariam que eu trabalhasse. Emanuele, eu na verdade, se pudesse escolher, eu ficaria em casa. Ou o contrário, né? Eu, Emanuele, se pudesse escolher, eu trabalharia fora. E isso, gente, é o que não tem corpo que resista. Entende? Estar num ambiente, estar num relacionamento, estar numa situação em que você não consegue ser você mesmo, isso dilacera qualquer saúde, seja física, seja mental ou seja emocional. Quanto mais desconectado você estiver de você, mais difícil será você ter uma vida que tenha fluxo, você ter uma vida leve ou você ser feliz. Quanto mais você quiser agradar os outros, quanto mais você quiser ser perfeita, quanto mais você quiser, quanto mais externo você estiver, mais dificuldade você vai ter de ter saúde mental, de ter relações saudáveis, de ter o processo do quê? De leveza e de alegria. Muitas pessoas se despersonalizam. O que é que eu gostaria que vocês entendessem? Despersonalizar é quando você desconecta daquilo que você é. E você pode o tempo todo estar em contato com você, ou você pode reconectar com esse contato interno. Quando é que você consegue fazer isso? Quando você estiver em contato com a tua própria verdade. Então, se você sente que você está desconectado de você, tenha certeza que o teu corpo vai te chamar atenção de alguma forma. Primeiro emocionalmente, depois fisicamente. E aí, quanto menos você der atenção para isso, mais dificuldade você terá. Ai, Emanuele, mas eu acho que a gente não vai conseguir, a gente nunca vai conseguir estar em contato com a nossa própria verdade. Isso é uma crença. Porque estar em contato com a nossa verdade consiste em primeiramente ser verdadeiro consigo mesmo e com o outro. E quando você faz isso, você afasta muitas pessoas. E quando eu falo sobre isso, muitas pessoas me falam: ai, Emanuele, mas a sociedade não está preparada para ser verdadeira e para escutar verdades. E aí a minha resposta é sempre: eu prefiro estar com pessoas que são verdadeiras e que consigam ser a própria verdade
e expressar a sua própria verdade do que ficar ao lado de bajuladores ou de pessoas falsas. Porque se tem algo que me incomoda é a falsidade. Então há bastante tempo eu venho trabalhando a verdade na minha história. E é por isso que eu tô aqui falando o que eu falo e fazendo o que eu faço. Trazendo verdades que são difíceis talvez para ouvir, mas que para mim são importantes. Porque seria muito mais fácil se eu estivesse aqui passando a mão na cabeça de todo mundo e dizendo que o mundo é cor-de-rosa. Mas o mundo não é cor-de-rosa. E as nossas emoções, elas precisam serem expressas. As nossas emoções, elas precisam serem olhadas e precisam ser validadas. Validadas no sentido de que aquilo que não está bem resolvido, eu resolvo. Eu tomo para mim essa responsabilidade. Se eu não consigo sozinha, eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para Emanuele, eu vou pedir ajuda para um terapeuta, eu vou pedir ajuda para quem precisa. O que é importante? Não delegar para o outro essa responsabilidade de nos fazer bem, mas ter consciência sim de que nós podemos fazer diferente. Através de quê? De pensamentos, de sentimentos e de ações. Porque o que eu vejo acontecendo muito, as pessoas tomam consciência daquilo que não tá legal, daquilo que precisam resolver, só que daí fazem o quê? Cruzam os braços. Ah, eu preciso modificar o meu relacionamento, ou eu preciso sair do relacionamento. Eu preciso modificar a minha postura com o meu líder, ou eu preciso sair do meu trabalho. E aí o que eu faço? Eu não faço nada. E aí eu fico ocupada demais com os sintomas. Sejam eles físicos, emocionais, ou fico ocupada demais com a minha doença. Então esse é o processo. Quanto mais verdadeiro você estiver sendo contigo, menos adoecimento, menos desconforto. Quanto mais amor, tanto melhor. Quanto mais amor por você, mais amor você atrai. Quanto mais culpa, mais raiva, mais ódio de você, mais do mesmo você vai atraindo. Então é nesse sentido assim, ó. Ah, Emanuele, mas como é que eu faço a partir desse momento então? Primeira coisa, olha para a tua história. Olha, mas não olha com julgamento e nem com a necessidade de encontrar culpados. Ah, então se eu tenho diabetes hoje é porque lá em Lajeado não sei quem... Não, eu, Emanuele, sou responsável por mim. O diabetes, ele foi só e especificamente uma chamada de atenção para o meu sistema. E eu tenho ele como um processo do quê? De grande aprendizado na minha história, porque foi ele que fez me desenvolver enquanto espiritualidade, enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu honro e agradeço. Já não olho mais como, ai que horror, entende? Mas olhei, já culpei, já responsabilizei, já fiz isso. Só que o que acontece? O ponto de virada, a chave de virada é justamente quando você coloca para você essa responsabilidade de quê? De entregar para você aquilo que faltou. Então, se você ainda não tem uma doença física, mas você tem uma doença emocional ou você tem um sintoma físico, por que você não pergunta para a tua doença? O que ela veio te trazer de mensagem? E é isso que vai fazer você se liberar de todo esse processo tóxico, negativo, que você mesmo criou para você. A doença, ela não é nossa inimiga. A doença é nossa amiga, desde que você consiga olhar como um caminho para o processo de quê? Para o processo da cura, para o processo de liberação dos sintomas. Então, se você tem qualquer sintoma, se você tem qualquer adoecimento, coloca a mão, tá tensa, né? Tá tensionado aqui os ombros. Coloca a mão no ombro e pergunta: ombro, o que você está precisando?
O que você está querendo me mostrar que eu não estou enxergando sozinha? Se você não olhar para os teus sintomas, você vai gerar um adoecimento. E como é que você não gera o adoecimento? Trabalhando a causa base, né? A emoção base. Indiferentemente se for a cena base especificamente. E sim, chega de mentiras para você. Chega de ficar agradando os outros. Hoje faz uma semana que eu combinei com vocês e que eu convidei vocês a ficarem junto comigo 21 dias sem reclamação. Eu vou colocar uma foto minha no Instagram e vou pedir para que vocês compartilhem como está sendo essa experiência de não reclamar. Para quê? Para que a gente possa incentivar mais pessoas a entrarem nessa onda com a gente. Compartilhem o que foi fácil, o que talvez, qual que foi a estratégia que você utilizou, em qual dia que você tá, porque a única regra é o quê? Reclamou, começa do dia 1º de novo. O que acontece se você não trabalha, se você não resolve a raiz dos teus problemas emocionais? Você vai gerar um adoecimento. E se você não trabalhar essa emoção base, essa sensação, esses sentimentos lá da infância, lá da adolescência, em algum momento você vai ter que se haver com eles. Mas o que é super importante? Todos os sintomas, né? Sejam eles de qualquer parte do corpo, eles são só uma chamada de atenção para que você olhe com profundidade para você e para que você se libere. Então agradeça, honre e agradeça o teu corpo e a cada sintoma que você tem. E pergunte para esse sintoma, o que é que eu tenho que aprender com você? Então é nesse sentido que eu gostaria que vocês prestassem mais atenção em vocês. E sim, seguimos sem reclamação, aumentando a gratidão, aumentando os elogios. Lembre-se sempre, 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 você é o único responsável pela tua saúde ou pela tua doença. E quanto mais conectado você estiver contigo, com a tua verdade, mais saudável você será. E saiba que muitas pessoas vão te amar por quem você é e muitas outras não vão gostar de você pelo mesmo motivo. Porém, se você estiver em contato contigo, se você estiver se amando, se respeitando e se colocando em primeiro lugar, você estará de bem com você mesmo e estará muito, muito, muito saudável. Beijo grande no coração